Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Que essa palavra seja viva em nossos corações. O Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. É um Deus que tem cuidado de todas as coisas, cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso sustento, da nossa casa, do nosso trabalho. Deus é bom, é um Deus misericordioso, um Deus gracioso. E nós temos que sempre render louvores a Ele. Ele é o nosso Rei, Ele é poderoso. Sem nada, sem Ele nós não somos nada. Ele é a nossa força, Ele é a nossa grandeza. Ele está à frente de todas as coisas. Então lembre-se, todos os dias, todos os instantes, que Ele é um Deus de graça. E nós não somos nada sem a graça dEle sobre nós. Amém? Vamos louvar o nosso Senhor, vamos ficar de pé. Com esse friozinho, levanta os braços ali, vamos espreguiçar e vamos louvar o nosso Rei, porque Ele é digno de louvor, digno de ser adorado. Amém? Glória a Deus. As palmas estão meio tímidas aí, meu filho. Vamos aquecer. Aleluia.
Tu és altíssimo, elevarei.
Luz da cidade é isso. Alguém tem uma Bíblia de linguagem de vocês? Não, mas Bíblia no papel, não no celular. Linguagem de hoje? Eu tinha uma também, mas vamos fazer assim. Vou descer aqui. Então vamos abrir lá em Hebreus 9. Aqui não pode ouvir se dela tocar, então acho que ela fica quietinha. Hebreus capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Bom dia, graça e paz do Senhor. Nessa manhã nós queremos juntos celebrar a ceia do Senhor. Um mandamento do Senhor para a sua igreja, seus discípulos. E nessa manhã nós queremos fazer isso juntos, né? Celebrando a ceia, celebrando a vida, a morte, mas principalmente a ressurreição de Cristo, né? E lá em Hebreus capítulo 9, na linguagem de hoje, diz assim: a primeira aliança tinha leis sobre adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficava o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava uma vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar o detalhe dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje, quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação.
São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por toda no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bode ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isto pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue de bezerro e dos bodes, misturou com águas e borrifou o livro da lei, e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e isopo. Então disse: esse é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecer. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar feio feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria que sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por toda, ele apareceu agora quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Amém? Glória a Deus. Por isso que o Senhor, ele reúne seus discípulos e dá essa ordenança de nós celebrarmos as ceias até que ele venha. E hoje nós vamos fazer isso. Amém? Nós vamos utilizar os elementos, o pão e o vinho, suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus, que de uma vez por todas, uma vez só,
Ele se sacrificou por mim e por você. E por toda a humanidade. Todos aqueles que o recebem, todos aqueles que o confessam, declaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nessa manhã, hoje, nós queremos fazer isso como família. Não como um ritual, mas como uma ordenança. Com a mente, assim como a palavra do Senhor fala para nós louvarmos ao Senhor, adorar o Senhor, né? Vamos falar, podia olhar, consciente, fugiu. Racional, O culto racional, exato. Obrigado, Fábio. Para nós entregarmos ao Senhor um culto racional, quer dizer isso, né? Com sentido, sabendo o que nós estamos fazendo. E da mesma forma, ao celebrarmos a ceia como família, né? Nós entregarmos ao Senhor, entendendo o que nós estamos fazendo. Primeiro, que é uma ordenança. Nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou. E como família, nós declaramos uns para os outros, declarando para o meu irmão, eu sou um contigo. Jesus morreu por mim, mas também morreu por você. E o que nos faz essa aliança, o que nos faz que nós tenhamos essa aliança, é o sangue de Jesus, que morreu, que derramou lá na cruz por mim e por você. Então é com essa consciência que nós precisamos celebrar a ceia, amém? Então eu convido você nessa manhã a fazer isso, a celebrar a ceia com esse entendimento, pensando nisso, né? Não simplesmente porque vamos celebrar, não, mas porque você compreende e entende que você tem uma comunhão com o Senhor, que o Senhor derramou seu sangue por você, mas que também você tem uma comunhão com o seu irmão. Eu sei que não vai dar para nós se ajuntarmos, mas vamos pegar o elemento, você como família que já está na mesma casa, pode fazer isso, mas não fique só, né? Olhe do lado, o irmão que está lá atrás, fique de frente um para o outro e declara, mesmo à distância, olha, eu sou um com você, né? E nós vamos celebrar, agradecendo o Senhor pelo sacrifício que Ele fez uma vez, nós estaremos até hoje. Até hoje estaria lá, matando um bode, não tem mais nem bode, né? Tanto bode quer morrer primeiro. Mas Jesus, uma vez só, Ele fez isso por nós, amém? Então eu quero convidar vocês, enquanto a gente celebra um cântico, convidar vocês a ficarem de pé. Eu gostaria que alguém pegasse os elementos daqui, o pão e o suco de uva, e distribuísse para a igreja. Aleluia. Quanto amor Ele tem por mim.
tendo graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos fazer isso? Vamos celebrar juntos, comendo o pão, tomando o cálice. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez uma família. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos e podemos celebrar, Senhor, juntamente, Senhor, contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela comunhão que nós temos uns com os outros. E que isso, Senhor, possa se estender, Senhor, mais e mais, Senhor. Que mais e mais pessoas possam vir, Senhor, juntamente conosco como família, para celebrar, Senhor. Celebrar o sacrifício do Senhor por nós na cruz, por dar a sua vida por nós, para que nós possamos ter vida. E a tua palavra diz que vida em abundância. Obrigado, Senhor, por esta família, Senhor, a qual eu estou inserida. Obrigado pelos meus irmãos que juntos, Senhor, temos caminhado, avançado. Que a cada dia, cada manhã, possamos, Senhor, avançar mais e mais, sabendo que o Senhor, Pai, já fez o sacrifício por nós. E o que nós precisamos, Senhor, é exaltar e glorificar o Senhor, caminhar contigo. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nessa manhã seja exaltado, nessa manhã seja glorificado. Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa manhã que vai ser ministrada. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa tocar nos nossos corações, Senhor. Senhor, que a palavra que vai vir, Senhor, não fique apenas na mente, mas ela desça em nosso coração, para, Senhor, colocarmos em prática. Como diz a tua palavra, sermos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Deus, que o teu Espírito Santo nessa manhã possa mover em nosso meio. Senhor, leva cativa a nossa mente, para que não haja nenhuma distração daquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida nesta manhã. E que o Senhor, somente o Senhor seja exaltado, somente o Senhor seja glorificado nesta manhã. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Nós podemos aplaudir o Senhor nessa manhã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Aleluia. O Fábio vai ministrar para nós. Glória a Deus. Eu só quero dar um recadinho antes. A água está no bebedouro, tá? Colocando um galão grande lá, então está lá no bebedouro, está lá no fundo, tá? Então para você tomar a sua água. E sentimos falta de algumas crianças aqui, né? Podem trazer, tá? Porque nós preparamos as 2 salas ali que dá para acolher as crianças, né? Eu sei que está frio, mas vamos trazer nossas crianças. E para a escola, né, eles vão, né? Então, para servir o Senhor, traga eles. É muito bom. Vai dar início à escola dominical aí. Então, a gente está preparando, vamos melhorar mais a estrutura ali, mas já dá para a gente já iniciar, tá bom? Então é isso. Fábio, faz um bom tempo, né? Eu gostaria de a gente orar com o Fábio essa manhã, né? Estenda a sua mão em direção ao Fábio. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome, te agradecer nessa manhã pelo teu cuidado, por tua fidelidade, por tua graça em nossas vidas. E em especial, Senhor, nós queremos colocar em tua presença a vida do Fábio. Senhor, que ele seja um instrumento do Senhor nessa manhã. Seja a boca do Senhor para ministrar no coração da tua igreja. Que aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração possa ser transmitido. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. Senhor, dê graça, dê sabedoria, dê intrepidez, Senhor, na tua palavra para o teu servo nesta manhã. E nós queremos te louvar pela vida dele, pela sua família. Deus, que o Senhor guarde eles a cada momento. Para, em nome de Jesus, nós como igreja, nós o abençoamos nessa manhã para receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. A graça e a paz, igreja. É uma alegria que eu retorno aqui depois de algum tempo, como o Altair disse, para ministrar. É sempre uma alegria estar com vocês. E principalmente uma das coisas que eu falei ontem na reunião de líderes, e eu gostaria de falar isso para vocês também, eu gostaria de honrar cada um de vocês pela fidelidade de vocês com o Senhor. A gente ficou muito tempo com esse prédio fechado, com o prédio lá em Campinas fechado. A gente ficou sem encontros de célula, com células online que muitos não conseguiram se adaptar, mas o Senhor vai honrar a fidelidade de cada um de vocês que permaneceram no caminho do Senhor em todo esse tempo, que não dependeram de 4 paredes, que não dependeram de estrutura, mas que o seu coração estava firmado no Senhor, e o Senhor te trouxe até aqui hoje. Então eu gostaria de honrar a vida de vocês por isso. Amém. E glorificar a vida do Senhor pela vida de cada um de vocês. Amém. Pela fidelidade de vocês com o Senhor. Porque vocês têm confiado no Deus vivo. Porque vocês têm depositado a confiança de vocês no Deus vivo. Amém. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Sobre confiança. E o tema da ministração é: os que confiam, afundam, mentem e negam. Os que confiam, afundam, mentem e negam. Acho que vocês já sabem sobre quem eu vou falar, né? Alguém tem algum palpite? Sobre o Pedro, sobre o Pedrão, ele mesmo. Mas antes da gente falar do Pedro, gostaria da gente entender o que significa confiança. Confiança é crer na integridade, na honestidade, na retidão, na sinceridade, na lealdade e na competência de alguém. É crer que algo não falhará e que será bem feito. Aí quando eu olho essa definição do que é confiança, eu descubro que eu não posso confiar em mim mesmo.
Porque se crer está relacionado a alguém, e é crer na integridade, na honestidade, na retidão, na sinceridade, na lealdade, na competência de alguém, eu me acho bem competente às vezes. Eu falto muito em lealdade para o Senhor às vezes com as minhas atitudes. Às vezes eu não sou tão sincero no meu falar. Às vezes eu não acho com tanta retidão, com tanta santidade quanto eu deveria. Às vezes eu não sou honesto nem comigo mesmo. E às vezes eu deixo de ser íntegro por causa do meu falar e das minhas atitudes. Então, quando eu leio essa definição, eu descubro o seguinte: que aqueles que confiam em si próprio afundam, mentem e negam. Então, quando eu olho para mim mesmo, eu já descubro através dessa definição que eu não posso confiar em mim mesmo. E aí, quando eu olho para Pedro, eu acho extremamente interessante Pedro, porque com certeza ele ou João está ali, os discípulos que são mais citados, contados situações deles nos evangelhos, em Atos e assim por diante. Então, quando a gente olha a trajetória de Pedro, as atitudes dele, o falar dele, a gente vê várias situações onde a gente aprende com ele sobre confiança. E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Mateus 14, do versículo 25 ao 33. Um texto muito conhecido por todos nós. Mateus 14, do versículo 25 ao 33. Era alta madrugada. Jesus dirigiu-se a seus discípulos andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Disse então Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse texto aqui para mim, ele é muito interessante, porque a gente vê que Pedro, nesse texto, ele demonstrou confiança no Senhor, mas ao mesmo tempo, durante a história, ele perdeu essa confiança por causa das situações ao seu redor. A gente vê que ele foi ousado, ele pediu para Jesus que ele queria andar sobre as águas. Ou seja, não foi Jesus que deu ideia para ele, foi ele que falou: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir andando sobre as águas até o Senhor. Ele pediu um milagre para o Senhor, ele pediu o impossível para o Senhor. Você já tentou andar sobre as águas? Não dá certo não, né? Só se Jesus virar para você e falar: venha. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Você quer um milagre? Então você vai ter o seu milagre. Basta você confiar em mim. Venha. E o Pedro saiu do barco. Ah, é, Jesus? Então eu pedi, o Senhor topou, eu vou embora. E focou em Jesus. Ele confiou no que Jesus falou para ele, que ele podia sair daquele barco e ir em direção a ele. Pedro andou sobre as águas, porque ele confiava naquilo que Jesus tinha falado para ele. Ele confiava na palavra do Senhor para a vida dele. Pedro foi na direção de Jesus. Ele olhou para Jesus, confiou em Jesus e caminhou sobre as águas em direção a Jesus.
Só que em um certo momento ele reparou no vento que estava naquele lugar. E quando ele repara no vento, vem um sentimento sobre a vida dele, uma emoção, que é o medo. E o medo fez ele perder esse foco e essa confiança do que Jesus tinha falado para ele. E aí ele caiu em si, que o que ele estava fazendo ali era impossível, ele andar sobre as águas. É a mesma coisa que eu e você às vezes fazemos. Nós confiamos na palavra do Senhor, nós caminhamos na direção do Senhor, nós caminhamos debaixo da vontade do Senhor, da palavra dele, do mandamento dele, e nós experimentamos coisas que homem nenhum explica. Nós experimentamos a mão de Deus agindo sobre a nossa vida, nos dando autoridade, nos derramando milagres, transformando as nossas vidas, nos libertando do pecado. E aí, às vezes a gente para e olha para isso e fala: o que está acontecendo? Isso não é natural, isso tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente começa a ver o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer. E é nessa hora que a gente começa a afundar, porque a gente para de confiar plenamente em Jesus, e a gente começa a olhar o que está ao nosso redor. A nossa confiança não fica plena nele, e a gente começa a afundar. Mas eu achei interessante, porque Pedro, quando começa a afundar, a primeira coisa que ele faz é gritar. Mas ele não dá qualquer grito, ele grita para o Senhor: Senhor, salva-me. Ou seja, ele sabia em quem ele podia confiar, ele sabia que tinha um Deus que podia salvá-lo, ele sabia que Jesus, aquele que autorizou ele a sair do barco para andar sobre as águas, também era quem podia salvá-lo naquela situação. Então, nesse momento, ele volta a sua confiança para Jesus e fala: salva-me. Por quê? Porque ele sabia que sozinho ali no meio da tempestade, no escuro, era noite, ele ia se dar mal. E ele vira para Jesus ali afundando e fala: salva-me. Porque ele sabia que em Jesus ele podia confiar. E Jesus, nesse exato momento, estende a mão e segura Pedro e traz ele de volta. É esse o Deus que nós podemos confiar. Amém. Um Deus que, quando a gente começa a afundar, a gente vai gritar por ele, ele vai estar ali do nosso lado, para estender a mão e nos tirar das profundezas, nos tirar do tombo, nos tirar daquilo que a gente está afundando. E se a gente continuar confiando em nós mesmos, a gente vai se dar mal. E é isso que Jesus faz com Pedro, quando ele clama a Jesus, quando ele confia que Jesus está ali, que é Jesus que pode salvá-lo. Jesus estende o braço, puxa Pedro, mas Jesus aproveita para dar um puxãozinho de orelha, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Continua confiando em mim, Pedro. Você estava indo bem, você estava caminhando sobre as águas. Estou te mostrando que em mim você pode confiar. Você clamou, eu estendi a mão e te puxei. Você pediu para descer do barco e andar sobre as águas, eu falei para você: venha, e você veio e andou sobre as águas. Então nós temos um Deus que nós podemos confiar, um Deus que nós podemos confiar até mesmo quando nós estamos afundando, porque nós perdemos o foco nele, porque nós começamos a acreditar em nós mesmos, no sentido de que colocamos a confiança no lugar errado, colocamos a confiança em nós mesmos. Como eu falei lá no começo, se eu colocar a confiança em mim mesmo, eu vou afundar como Pedro, porque eu não sou digno de confiança. Mas eu tenho um Deus que eu posso confiar, porque Ele me faz andar sobre as águas, porque Ele estende a mão para me tirar quando eu estou afundando. Pedro voltou para o barco com Jesus. Eu acredito que Jesus não segurou ele pelo cabelo e foi arrastando pela água. Eu acredito que ele ficou de pé de novo do lado de Jesus. Jesus abraçou ele e fala: vamos embora, vamos voltar para o barco. Já experimentou já, vamos.
Jesus não foi dando um caldo nele, né? Vai lá, Pedrão, aí viu? Você pode confiar, ó, viu? Não confia, acontece isso. Não foi isso que Jesus fez. Eu creio que Jesus puxou ele pela mão e colocou ele do lado. Caminha comigo, Pedro, porque comigo você vai longe, em mim você pode confiar. Então a gente vê nesse texto que aqueles que confiam em si próprio vão afundar, mas aqueles que confiam no Senhor vão andar sobre as águas. Aqueles que confiam no Senhor vão ser salvos, vão ser resgatados quando estiverem afundando. No outro texto, em Mateus 26, versículo 31 ao 35, nosso amigo Pedro nos ensina mais um. Mateus 26, 31 a 35. Mateus 26, 31 a 35. Aqui após a ceia, Jesus conversando com os seus discípulos, ele vira para os seus discípulos no versículo 31 e diz: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro, nosso amigo Pedro, respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus para Pedro: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. A gente sabe o que aconteceu depois disso, né? Jesus, não foi eu, não foi Judas, não foi Tiago, não foi Tomé, foi Jesus. Falou o seguinte: ainda essa noite todos vocês, meus 12 discípulos, vocês vão me abandonar. Jesus falou isso para eles com todas as letras. Aí o Pedrão, como sempre, né, toma a frente e fala: ainda que todos esses outros 11 aqui, ó, tá vendo? Todos esses outros te abandonem, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Eu não vou te abandonar, Jesus. E por esses caras aqui eu não ponho a mão no fogo não, Jesus, mas por mim, eu não vou te abandonar. Pode ficar tranquilo, Jesus. Jesus volta para Pedro, exclusivamente para Pedro. A primeira frase foi para todos os discípulos, dizendo: todos vocês, os 12 vão me abandonar. Aí ele vira só para Pedro e fala: Pedro, eu te asseguro, pode ter segurança do que eu estou te falando, que ainda essa noite, antes que o galo cante, ou seja, antes de aparecer o sol bem cedinho, lá perto da hora que o altar costuma acordar, mais ou menos, 3 vezes você vai me negar. Não é uma só não, Pedro, são 3. Aí Pedro, ele é tão impulsivo, digamos assim, que ele vira para Jesus e fala: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca eu vou te negar, Jesus. Jesus, o que você está falando não tem lógica, Jesus. Eu sou o Pedrão, você acha que eu vou te negar, Jesus? Eu não vou te abandonar. Esses caras podem ser que te abandonem, mas eu não. Eu posso até morrer por você e com você, Jesus. Nunca que eu vou te negar. Jesus, você não sabe o que você está falando. Foi isso que ele disse para Jesus, em outras palavras. Aí, continuando, lá em Lucas 22, 54, 62. Aí eu fico pensando assim: quantas vezes a gente fala coisa que a gente não devia falar, que a gente nem sabe se a gente é capaz, e a gente não pode confiar. Está comigo, está com Deus. Dá até medo. E Pedrão era desse tipo, que falava, assumia bronca e
Não, Jesus, em mim você pode confiar. Eu sou fiel, Jesus. E aí lá em Lucas 22, 54 e 62. Então, prenderam a Jesus, levavam-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Ou seja, esse homem estava com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, não conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Respondeu Pedro: homem, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu acho interessante aqui, porque as três pessoas que falam com Pedro, elas falam coisas diferentes, né? E é interessante que o último cara que fala, ele fala assim: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Ou seja, pelas atitudes, pelo modo de falar de Pedro, ele falou assim: ele é galileu, assim como Jesus. Ou seja, ele tem... Achou culpado. Então, ou seja, só dele ver o jeito de Pedro falar, dele agir, ele percebeu que Pedro era galileu. As mesmas características que Jesus tinha. Então, ou seja, Pedro andou com Jesus. Pedro tinha as características de Jesus, ele aprendeu com Jesus. E era muito evidente que Pedro conhecia Jesus. E quando eu olho para esse texto aqui, eu falo assim: não é que Jesus estava certo mesmo? Pedro negou ele 3 vezes antes do galo cantar, e o Pedrão ficava negando lá atrás. E uma coisa que eu acho muito triste aqui é que, né, nesse momento, eu acho que é o único evangelho que fala disso, é que quando Pedro nega, Jesus está numa posição que ele consegue ver Pedro, e ele olha para Pedro. E Pedro nessa hora chora amargamente. Eu entendo o seguinte, que reconhecer que a gente está errado, que confiamos na nossa própria capacidade, às vezes dói, às vezes entristece. E às vezes a gente só vai reconhecer que nós estávamos confiando em nós mesmos no momento em que a paulada vem, no momento em que a gente sofre, no momento em que a gente perde alguma coisa, no momento em que a palavra do Senhor vem à nossa mente, assim como veio na de Pedro, e ele lembra que o Senhor tinha dito para ele que ele iria negar 3 vezes. Mas até aquele momento, Pedro estava na cabeça aquilo que ele tinha falado para Jesus: eu não vou te abandonar, Jesus, posso até morrer por você, jamais eu vou te negar. Mas nesse momento, onde ele lembra, quando o galo canta, e ele lembra das palavras de Jesus, ele reconhece de que até aquele momento ele estava confiando nele próprio, ele estava confiando na coragem dele, ele estava confiando na intrepidez dele, ele estava confiando na própria capacidade dele. E quando a gente passa por esse momento de reconhecer que a gente está errado, que a gente confiou até aquele momento em nós mesmos e não na palavra do Senhor, aquilo às vezes dói, nos faz chorar, nos entristece. Foi isso que aconteceu com Pedro. Saiu dali chorando, triste, e ele chorou amargamente. Não foi um chorinho de birra igual os nossos filhos fazem. Foi um choro duro, amargo, porque naquele momento ele descobriu, ele entendeu que a confiança
confiança dele não estava totalmente no Senhor. Que ele não podia dizer para o Senhor que ele amava tanto assim o Senhor como ele tinha dito lá atrás, a ponto dele morrer com Jesus, como ele tinha dito. Então nós, assim como Pedro, precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós temos falado. Será que tem sido da boca para fora o amor que nós temos expressado ao Senhor? Será que tem sido tão profundo assim a confiança que nós temos depositado no Senhor? O quanto é que nós temos confiado em nós mesmos? Em quais situações que nós temos confiado nas nossas próprias capacidades e não depositado diante do Senhor e confiado nele, depositado a nossa esperança no Senhor? O nosso Deus é o Deus que nos traz esperança. Ele é o Deus que, quando nós olhamos lá o conceito de confiança, de crer na integridade, na honestidade, na retidão, na sinceridade, na lealdade, na competência de alguém, é alguém que a gente pode checar todos esses itens e dizer: nele eu posso confiar, porque o meu Deus é íntegro, porque o meu Deus é honesto, porque o meu Deus é santo e reto, porque o meu Deus é sincero comigo, porque o meu Deus é leal, porque o meu Deus é competente para fazer algo e entregar aquilo perfeito. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é competente em tudo aquilo que Ele faz. Então nele nós podemos confiar. E uma coisa que eu acho interessante é que, continuando o nosso texto, em João 21, 15 a 17, Jesus, após ressuscitar, aparece para os seus discípulos, João 21, 15 a 17, e ele se dirige diretamente para Pedro. Ele sabe que o que ele tinha falado, que Pedro iria negá-lo, tinha acontecido. Ele sabia que Pedro tinha saído daquela situação muito machucado, tinha chorado amargamente. Então ele se dirige diretamente para Pedro, depois deles comerem. João 21, 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus não deixa Pedro ficar sofrendo com a negação que ele fez lá atrás, com a falta de confiança que ele teve lá atrás, mas Jesus aproveita essa situação para restaurar a confiança de Pedro e para dizer para Pedro: eu continuo confiando em você, Pedro, eu continuo te chamando para a minha obra, você continua sendo meu discípulo. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse texto, quando a gente olha para os originais, é que a palavra amo, amor, ela tem vários sentidos no original. Hoje, quando a gente fala que eu amo alguma pessoa, eu uso a mesma palavra, mas eles não usavam a mesma palavra para qualquer tipo de amor. Quando eu falo que Deus me ama, eu falo Deus me ama. Quando eu falo que a minha esposa me ama, eu falo a Mariana me ama. Quando eu falo que o Alex me ama, eu falo o Alex me ama. Ou seja, eu falo tudo igual. Só que naquela época não. Quando eu dizia que Deus me amava, era o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor sacrificial, o amor que se entrega. Quando eu dizia que um amigo me amava, eu dizia que é um amor fraternal, um amor de irmão, de amigo, um amor onde há uma grande afeição entre as pessoas. E quando eu falo do amor relacional entre marido e esposa, eu falo do amor eros, que é o amor sexual, o amor físico entre o casal.
E aqui é interessante porque quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, ele fala o seguinte: você me ama realmente mais do que estes? Ou seja, ele remete à ceia, quando Pedro disse o seguinte: pode ser que todo mundo aqui vai te abandonar, mas eu não te abandono. Ou seja, ele estava dizendo para Jesus lá: eu te amo mais do que esses caras aqui. Em mim você pode confiar, nesses caras eu não sei, mas em mim você pode. Então Jesus vira para ele e fala: você me ama realmente mais do que eles, Pedro? E ele está dizendo o seguinte: esse amor que Jesus pergunta é o amor ágape. Pedro, você me ama ágape? Você me ama de maneira sacrificial? E é interessante porque Pedro responde para ele o seguinte: eu te amo filéu, Jesus, que é o amor fraternal, o amor de grande afeição. É a mesma coisa da Soraya virar para o Fabinho e falar assim: Fabinho, você me ama? Ele fala assim: tenho uma grande afeição por você. Vai dar ruim, não vai, Soraya? Não dá para a orelha e vai levar fácil. Fácil. É a mesma coisa. Jesus fala assim: Pedro, você me ama ágape, você me ama de maneira sacrificial mais do que esses outros. Aí Pedro vira para ele e fala: Jesus, eu te amo fraternal, eu tenho uma grande afeição pelo Senhor. Aí Jesus volta a perguntar: Pedro, você realmente me ama ágape? E Pedro volta a responder: tu sabes que eu te amo filéu. Ou seja, nesse momento, todo aquele discurso que teve lá atrás não existe mais, porque Pedro reconhece que o amor dele por Jesus não é sacrificial, que ele tem um grande amor por Jesus, mas que não a ponto de morrer por Jesus. E aí na terceira pergunta de Jesus, Jesus desce o amor para o nível de Pedro e fala: Pedro, você realmente me ama filéu? É só isso que você tem para mim? E Pedro nessa hora fala: Senhor, você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo filéu. Eu não posso te dizer que eu te amo ágape, porque as minhas atitudes não demonstram isso. Mas é interessante, porque Jesus vira para ele e fala assim: então cuide das minhas ovelhas. Ou seja, você reconhecer que o seu amor por Jesus não é tão profundo como realmente deveria ser, como o próprio Deus nos ama, isso não nos impede de ser usado por Ele. Isso não nos impede de crescer no nosso amor por Ele durante a nossa jornada com Jesus. Reconhecer que o amor que eu sinto pelo Senhor não é perfeito e total, não é impeditivo para eu ser usado pelo Senhor. Não é vergonhoso. Na verdade, é reconhecer que eu não confio na minha própria capacidade. É reconhecer que eu confio na capacidade do Senhor de me ensinar a amar. É reconhecer que eu confio num Deus que me ama ágape, que me ama de maneira sacrificial e de maneira perfeita, e que Ele pode me ensinar isso durante a minha caminhada. Porque a boa obra que foi iniciada em cada um de nós ainda não foi finalizada, mas será finalizada de maneira perfeita pelo Senhor. E o amor dele vai sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Então eu posso olhar hoje para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não te amo de maneira ágape. Se eu olhar para as minhas atitudes, para as minhas palavras, para a maneira com que eu ajo com as outras pessoas, eu reconheço que o meu amor não é ágape, que o meu amor não é perfeito, que o meu amor não é sacrificial, que o meu amor hoje é filéu, que eu tenho um amor fraternal, uma amizade muito forte, uma afeição muito forte pelo Senhor, mas eu quero ter esse amor ágape, e eu preciso do Senhor para isso, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus vira para mim e para você e diga: cuide das minhas ovelhas, faça aquilo que eu te chamei, cumpra a palavra de Deus na sua vida, esteja ligado a mim, que eu vou fazer com que esse amor filéu se torne um amor ágape, não só por mim, mas pelas outras pessoas. E você sabe que eu sou um Deus que você pode confiar, eu sou um Deus que quando eu falo se cumpre. Então confie em mim, não confie mais em você, confie em mim,
Porque eu sou o Deus que vou estender a mão para você e caminhar ao seu lado. Reconhecer que o nosso amor não é perfeito, não é impeditivo para o nosso amor e a nossa confiança no Senhor crescer e se desenvolver. Deus nos chama para caminharmos com Ele, para aprendermos. Jesus é o nosso mestre, é aquele que nos ensina. Então nós precisamos confiar que nele nós estamos sempre aprendendo. Então aquele que confia em si próprio afunda quando o vento bate. Aquele que confia em si próprio fala mais do que devia. Aquele que confia em si próprio se acha melhor do que os outros. Eu não vou te negar não, Jesus. O resto eu não sei, mas foi a mão no fogo por mim, queimou a mão, né? Aquele que confia em si próprio promete coisas que não é capaz de cumprir. Aquele que confia em si próprio mente diante das dificuldades. Aquele que confia em si próprio nega seu relacionamento com Jesus através das suas atitudes e das suas palavras. Pedro negou Jesus através das suas atitudes e das suas palavras. Então eu e você não podemos confiar em nós mesmos. Eu sinto lhe dizer que você não é digno de confiança, que você não pode confiar em você mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo, mas eu tenho um Deus que eu posso confiar. Eu tenho um Deus que não me abandona quando eu estou afundando. Eu tenho um Deus que me alerta quando eu estou falando demais e falando o que eu não devia. Preciso estar atento ao que Ele me fala. Eu sou um Deus que me restaura quando eu peco, quando eu faço aquilo que eu não deveria ter feito. E nós temos um Deus que nos aceita como nós somos. Mesmo que o nosso amor não seja perfeito, Ele nos ensina a amar, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Então, para finalizar, qual que deve ser a nossa atitude de confiança diante do Senhor? Porque vamos ser justos com Pedro também, né? Ele não é somente exemplo de confiar em si próprio, mas Pedro também nos ensina como depositar a nossa confiança no Senhor. Mateus 16, 15 a 17. Mateus 16, 15 a 17. Mateus 16, 15 e 17. Perguntou então Jesus aos seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, sempre ele, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Primeira atitude de confiança que a gente tem que ter diante do Senhor é ter a certeza de que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo. Pedro não titubeou. Eles estavam falando para Jesus o que as pessoas que estavam escutando Jesus pregar falavam sobre Ele. E aí ele vira para os seus discípulos e fala: e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, de bate pronto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida, que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias esperado, é aquele que veio para trazer salvação, é o Filho do Deus vivo, Ele não está morto, é aquele que entregou a vida dele por cada um de nós. Mas como nós celebramos aqui hoje pela ceia, Ele está vivo e nos faz um só corpo, nos lavou com seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos trouxe a vida eterna. Então nós precisamos declarar: Jesus, tu és o Cristo, tu és o meu Salvador, tu és o Filho do Deus vivo que morreu naquela cruz por mim, mas o Senhor ressuscitou e está vivo, e é nesse Deus que eu confio, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que me dá a vida eterna e que me dá a salvação. E Pedro não tinha nenhuma dúvida sobre isso.
Ele confiava que aquele homem que estava caminhando com eles era o Filho de Deus. Então nós precisamos ter essa mesma confiança de Pedro, que Jesus é o nosso Deus ressurreto, que Jesus é o Deus vivo, que Jesus é aquele que nos traz salvação, é o Messias esperado, é aquele que nos dá a vida eterna. Nós precisamos ter essa mesma confiança de Pedro sobre quem é Jesus em nossas vidas, que foi Ele que nos tirou do pecado e nos trouxe para a vida eterna. Amém. Lucas 5, 3 a 6. Lucas 5, 3 a 6. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Nossa atitude de confiança com o Senhor deve ser como essa de Pedro: mestre, porque és tu quem está dizendo, assim eu vou fazer. Jesus é aquele que nos ensina, e se Ele está falando algo para nós, nós podemos confiar, porque Ele é um Deus que não mente. Ele é o Deus que quando Ele fala, se cumpre. Quando Ele disse que Ele tem a vida eterna para você, quando Ele disse que Ele morreria por cada um de nós, aquilo se cumpriu. Quando Ele disse que Ele saquearia o inferno por cada um de nós e nos daria vitória sobre a morte, sobre o pecado, isso aconteceu. Quando Ele diz que Ele te chama, isso tem que acontecer. Nós precisamos virar para Jesus e dizer: mestre, porque és tu quem está dizendo, assim eu vou fazer. Por mais impossível que pareça. Pedro falou assim: a gente já pescou a noite inteira e não pegou nada, Jesus. Mas ele não estava questionando Jesus, ele estava dando uma informação. Ó, não pegamos nada, mas como é o Senhor, eu confio. Como é o Senhor que está falando, eu vou confiar. E vou fazer exatamente como o Senhor está falando. As redes começaram a rasgar, meus irmãos. Eles precisaram pedir ajuda para puxar aquelas redes. Se é o Senhor que derrama uma promessa sobre a sua vida, você pode confiar. Se é Deus que te chamou, você pode confiar. Se é Deus que mandou você fazer a coisa mais louca aos olhos humanos, você pode fazer. Porque a sua rede vai encher. A ponto de rasgar. Você precisar de ajuda para cumprir o que o Senhor chama para a sua vida. O que o Senhor disse que vai acontecer na sua vida. Amém. Então nós precisamos ter uma atitude de fazer aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele está dizendo. Por mais que pelos nossos olhos humanos aquilo pareça ser bem doido. Isso que é a noite inteira, Jesus, não peguei nada. Mas se é o Senhor, eu confio. E vou lançar a rede e vou pescar muito. Amém? Amém. E por fim, João 6, 66 a 69. João 6, 66 a 69. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus, vendo a multidão indo embora, vira para os discípulos e fala: vocês também não querem ir embora não? E Pedro, sempre Pedro, né? Jesus, a gente vai para onde? Só você tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e temos certeza que o Senhor é o Santo de Deus. Então a atitude de confiança que nós precisamos ter, assim como Pedro, é dizer: Senhor, para quem nós iremos? Para
para onde que a gente vai se o Senhor não estiver conosco? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna para a minha vida. Para onde que eu vou caminhar sozinho? O que eu vou fazer da minha vida se eu não tiver o Senhor caminhando comigo? Eu preciso estar do seu lado. Eu lembro, Jesus, que lá naquele barco que eu descia ali sobre as águas, quando eu parei de olhar para o Senhor, eu afundei. Você acha que eu vou querer caminhar sozinho de novo? Você acha que eu sou besta, Jesus? Se não for o Senhor, para onde eu vou? E essa deve ser a nossa atitude de confiança com o Senhor. Senhor, para onde que eu vou se o Senhor não estiver comigo? Eu não vou arredar o pé daqui, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu vou ficar parado aqui. Agora, se o Senhor for, eu vou correr atrás. Estou junto com o Senhor. Nós precisamos depositar a nossa esperança num Deus que sabemos que podemos confiar. Porque quando a gente confia em Jesus, quando a gente afundar, Ele vai estender o braço para nos salvar. A gente vai andar sobre as águas. A gente vai ser restaurado quando a gente falar demais, quando a gente pecar. A gente vai ser resgatado das trevas. E mesmo que o nosso amor por Ele não seja perfeito, Ele vai nos usar para a honra e glória dEle. Basta nós confiarmos num Deus que é digno de confiança. Basta nós depositarmos a nossa esperança num Deus vivo, que está conosco todos os dias, que caminha conosco. Então, as 3 atitudes que precisamos ter, assim como Pedro: Jesus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mestre, porque és Tu quem está dizendo, assim eu vou fazer. E Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, nesses 3 textos, a gente vê o seguinte: que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Jesus é o Mestre, é aquele que nos ensina, que nos mostra o caminho, que nos mostra o que é certo, o que é errado, o caminho que devemos seguir. Mas também Ele é Senhor, Ele é aquele que reina em nossas vidas. Ele é aquele que nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele possa se assentar ao trono das nossas vidas, no trono do nosso coração, e reinar. Nós vamos se submeter a Ele, nós vamos confiar nele, nós vamos confiar porque nós sabemos que Ele vai nos salvar, que Ele vai nos ensinar, que Ele vai reinar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Então, que nesses dias nós possamos confiar em quem merece confiança: Jesus Cristo. Amém. Aquele que morreu por nós, aquele que o que fala se cumpre, e aquele que nos ama de maneira incondicional, de maneira sacrificial, mesmo que o nosso amor não seja tudo isso, mesmo que as nossas atitudes e o nosso falar não demonstrem todo esse amor, mas mesmo assim Ele continua nos amando e nos chamando para caminhar com Ele. Amém? Senhor Jesus, queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer, porque o Senhor é o Deus em quem podemos confiar. O Senhor é o Deus digno de toda confiança. É aquele que entregou seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. O Senhor é o Deus que cuida de nós a cada instante, a cada manhã, no nosso deitar, no nosso levantar. O Senhor é o Deus que nos ama de maneira incondicional, de maneira perfeita. Mesmo que o nosso amor não seja tudo isso, mesmo que o nosso amor seja falho pelo Senhor, por aqueles que estão ao nosso redor, o Senhor continua nos amando e nos chamando para cuidar das suas ovelhas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para demonstrarmos a esse mundo que nós confiamos num Deus poderoso, um Deus que não mente, um Deus que cumpre a sua palavra sobre as nossas vidas, um Deus que nos chamou mesmo quando nós estávamos no pecado e que restaurou as nossas vidas e que hoje nós caminhamos contigo. Nós não queremos ir para lugar nenhum sozinhos, Senhor. Nós não queremos arredar o nosso pé daqui se o Senhor não for conosco, ó Pai. Nós precisamos ir onde o Senhor está, ó Pai. Aleluia. Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia. Para onde eu irei, Senhor? Eu não quero ir embora, eu quero o Senhor, eu quero caminhar contigo, Jesus.
Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. Eu pesquei a noite inteira, Jesus. Eu já fiz um monte de coisa e nada deu certo. Mas o Senhor está falando para eu jogar a rede desse lado. E porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Porque é no Senhor que eu confio e a tua palavra é verdadeira. Não quero confiar mais nas minhas capacidades, na minha inteligência, mas eu quero confiar num Deus que cumpre a sua palavra. Lança suas redes desse lado e as suas redes vão encher a ponto de rasgar. Porque é o Senhor que está derramando isso sobre a sua vida. É o Senhor que está trazendo os peixes para encher a tua rede. Basta confiar. Bendito é o teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a lançar fora a confiança em nós mesmos. Eu não sou digno de confiança, Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho. Mas o Senhor é o Deus que eu confio. E é o Deus que pode transformar a minha vida. É o Deus que pode derramar da sua santidade sobre a minha vida. Que o Senhor faça isso sobre nós nesses dias. Possamos confiar, entregar a nossa esperança somente a Ti, Jesus. Amém. Só Tu tens as palavras de vida. Aleluia. Amém, Senhor. Glória. Derrama isso sobre a Tua igreja, Senhor. Derrama o Seu chamado sobre a Tua igreja. Derrama a esperança de um Deus vivo sobre a Sua igreja. Derrama a confiança sobre a Sua igreja, Pai. Amém. Possamos confiar somente em Ti, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos começar a exercer essa palavra maravilhosa que veio para nos incentivar a confiar e permanecer firme. Você crê nisso? Então declare: eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Com fé. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Olha para o irmão sobre ela e fala para ele: e você será com Cristo Jesus. Sempre será. Profetiza a vitória. Profetiza a vitória sobre a vida do seu irmão. Aqueles que estão em Cristo somos mais que vencedores. Vamos declarar: e serei mais que vencedor. Leva suas mãos e declara: serei. E serei mais que vencedor. Os vencedores da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, a fé. Deus, a fé.
rapidinho. Só passar do Edu e Ione, foi enviado para eles, o Conselho Missionário enviou um valor para eles, mas ainda falta. O que foi enviado para eles, fizeram a parte do freio do carro, foi a parte da embreagem, fizeram a embreagem do carro, mas ainda tem um freio para fazer, mas aí está dando para eles rodarem. Mas ainda falta um valor considerável, né, para nós estarmos levantando para enviar para eles. Então, você que tem a sua oferta aí, que está no seu coração, de enviar para o Edu e para a Ione, é específico para a manutenção do carro, tá? Eles vão fazer umas viagens para as aldeias, né? Estrada de chão, então o carro está em ordem. Então, se você tem a sua oferta, fala comigo, tá? Para a gente estar enviando o Conselho Missionário para enviar para eles. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom domingo, né? Um bom final de domingo aí. Deus abençoe. E quarta-feira estaremos juntos aqui, tá? Para darmos sequência, para a gente continuar levantando os muros, amém? Amém?